Fala, meu querido, minha querida, estamos aqui de novo. Olha nós aqui outra vez. Viu que a camisa é a mesma? Porque eu emendei, maluco. Olha só o que eu tô fazendo por você, bicho. Te amo demais, te amo demais. E só, pô, retribui aí, dá aquele like aqui, dá aquela... se inscreve no canal, caso ainda não seja inscrito e tal. E se você já faz parte da nossa família aqui, tamo junto, beijo no coração e é isso daí. Agora nós vamos falar sobre onda. E se você chegou aqui agora, fica de onda não. Sou seu professor Alex Silva de Física e agora nós começamos a surfar na onda, na vibe da física ondulatória. Nós vamos saber tudo sobre ondas, o que elas comem, onde elas dormem, o que elas fazem no seu período livre. Fica comigo que você vai se dar bem, beleza? E aí, conseguiu responder as perguntas do último vídeo? Conseguiu calcular o período da frequência? Vou lá, porque até agora, olha só, eu acabei de gravar o outro, estou gravando esse, então eu nem postei ainda. Eu não sei se você já calculou ou não, mas eu vou lá para ver, tá? Vou calcular aqui o meu e vou colocar lá também o resultado do meu cálculo, beleza? E sobre a minha lojinha de camisas, lá a minha lojinha de camisas, você botou lá, você vai comprar ou não? Caraca, velho, eu vou ver lá, eu vou ver. Muito, muito massa. Obrigadão, gente. Olha, vocês são demais. É vocês que fazem a gente ter para poder gravar isso daqui, para poder ajudar as pessoas também. Vocês, é uma relação de ganha-ganha. Você me ajuda e eu te ajudo. Vamos nessa, tá? Hoje nós vamos começar a falar sobre ondas. E o que são ondas? E eu pensei o seguinte, para essa primeira parte, né? Para esse vídeo introdutório sobre ondas, vou fazer um mapa mental com você, falando sobre o que nós vamos ver em ondas, tá? O que nós veremos. De cara, esse mapa já vai servir para introduzir alguns conceitos que nós já daremos por feito nesse vídeo, né? O feitos. E outros que a gente vai desenvolver ao longo dos outros vídeos. Beleza? Então, fica comigo aí que vai dar certo. Primeiro, cadê minha canetinha? Tá aqui. Opa! Então, a gente está falando aqui sobre ondas. Beleza? Ondas. As ondas, elas podem ser classificadas. Na verdade, o que são ondas, na verdade, assim, diretamente falando? Vou botar de outra cor aqui, tá? Vou botar de azul esse aqui, ó. Ondas, elas são perturbações. Cadê? Perturbação. Perturbações. Elas são perturbações feitas em um certo meio que se propaga naquele meio. Então, essas perturbações, você pode pensar em vibrações, tá? Opa. Vibrações. Ou oscilações. Oscilações. Certo? Então, ó, ondas são perturbações, ou vibrações, oscilações, né? Como quiser chamar. Essas ondas, as ondas que nós vamos estudar, elas são classificadas, podem ser classificadas quanto à sua natureza. Então, deixa eu colocar aqui, ó, a natureza das ondas. Ó, natureza das ondas pode ser eletromagnética. Então, olha, o que são ondas eletromag e o que são ondas mecânicas? Vamos começar pelas mecânicas. As ondas mecânicas, elas são aquelas ondas que carecem, elas precisam de um meio material para elas propagarem. Então, as ondas mecânicas, meio material. Deixa eu colocar aqui, ó, meio material. Tá? O meio, elas precisam de um meio material, certo? Esse meio material pode ser o ar, pode ser a madeira, pode ser a água. Então, como exemplo, eu posso colocar o som. O som, para se propagar, pessoal, ele precisa de um meio material. Ele se propaga na água, ele se propaga no ar. O som não se propaga no vácuo, por exemplo. O vácuo é um meio, mas não é um meio material. Então, as ondas de som, elas não se propagam no vácuo, e nós veremos isso daqui a pouco, tá? O motivo. E as ondas eletromagnéticas, então vou botar aqui eletromag, elas são ondas
que não precisam de meio material, tá? Então, como eu vou colocar aqui, eu vou colocar então assim, ó, propaga no vácuo. Até no vácuo ela se propaga. Se propaga também em meio material, tá? Mas não precisa, não é necessário para ela. Vou botar um exemplo aqui de onda eletromagnética. Então, olha, exemplo, deixa eu ver se vocês estão conseguindo ver aqui. Não, aqui você não consegue ver, então eu vou escrever um pouco mais para cá. Vou escrever aqui assim, ó. Exemplo, a onda de luz. A onda de luz é uma onda que se propaga. A onda de luz é uma onda que se propaga no vácuo. Basta você pensar um pouco que a luz ela está saindo do Sol e vindo para cá. Então ela passa por uma região, não tem matéria, né? Ausência de matéria, digamos assim. Então ela se propaga inclusive no vácuo. Tá? Então essas ondas, que são perturbações, vibrações ou oscilações, né, como queira, elas podem ser classificadas quanto à sua natureza, sendo as ondas mecânicas aquelas que precisam de um meio material para se propagar, e as ondas eletromagnéticas aquelas que não precisam de um meio material para se propagar. Como exemplo de ondas mecânicas, nós temos o som, que é uma das ondas mecânicas, e ele precisa de um meio material para se propagar, não se propaga no vácuo. Ao contrário da luz, que se propaga no vácuo. Vamos embora? Ok, então, as ondas também podem ser divididas ou podem ser classificadas quanto ao a sua propagação. Vamos colocar propagação, porque se for colocar aqui sentido, tá? Sentido da sua propagação. Quanto a isso, elas podem ser, vamos lá, elas podem ser ondas transversais. Olha, as ondas transversais, elas são aquelas ondas mais comuns que a gente vê. Vou colocar o exemplo aqui, ó. Esse tipo de onda aqui, ó. Por quê? Porque essa onda, ela está vibrando. Lembra que tem que ter uma vibração para produzir onda? Quem produz essa onda está vibrando para cima e para baixo. Então ela vibra para cima e para baixo. Mas ela está indo na horizontal. Ela tá. Se você pega uma corda e faz, puff, você fez para cima e para baixo, aquele pulso de onda vai embora na horizontal. Então ela vibra em um sentido e propaga num sentido transversal a esse que ela vibrou. Então você tem aqui uma onda transversal, que é essa, como eu disse, as mais comuns que você já ouviu falar. Exemplos de onda transversal, uma onda numa corda. Onda na corda. A onda numa corda é uma onda transversal, porque você vibra para cima e para baixo, né? Ou seja, você vibra na vertical e ela sai se propagando na horizontal. Então é um exemplo de onda transversal. Mas existe outro tipo, né? Outra maneira, que é essa daqui, ó, longitudinal. Como assim longitudinal, Alex? Fala para nós aí, sensei. É o seguinte, é aquela onda que vibra e propaga na mesma direção. Por exemplo, olha, aqui assim, ó, você vai entender esse desenho daqui a pouco, quer ver? Ó, vamos ver se você vai já está entendendo ele ou não. E mais um aqui, ó. Bom, eu posso dar exemplo de onda longitudinal, botar aqui o exemplo, o próprio som de novo. Por quê? Porque a longitudinal ela é a seguinte, ó, vou pegar daqui, ó, e jogar para cá. Exemplo. A longitudinal ela está vibrando na horizontal, ou seja, pensa em um alto-falante. O alto-falante vai fazer isso daqui, ó. Vai fazer isso, ó. O alto-falante vai ficar fazendo esse movimento aqui, ó.
E a onda vai se propagar. O alto-falante aqui está preso. Eu ia pegar um aqui, mas ele está preso. O alto-falante faz isso na horizontal. E depois que ele faz isso, a onda sai assim, ó. Se propagando também na horizontal, ó. A onda vai assim na horizontal junto com ele, ó. Cada vez que ela joga, ele vai, ó. E a onda é a outra mão que está indo, ó. Então, ele vibra numa direção e propaga na mesma direção. Então, ele vibra e propaga na mesma direção. Vamos lá. Já aconteceu com você de passar um carro lá na rua? Pode ser esses carros que passam sempre quando eu estou gravando aqui, não tem? Olha o carro do ovo passando a sua porta, freguesa. Pode ser esse carro ou qualquer outro carro. Mas, se ele tem um alto-falante mais... um alto-falante maior, com um som mais grave, nós vamos ver o que é isso posteriormente, mas aquele, o som mais pesado, é grave, aquele som mais... Sabe aquele carro que passa tocando aquela música? O cara enche o carro de alto-falante, vira pra fora, porque ele não vira pra dentro não, maluco. Ele enche o carro de alto-falante e vira pra nós que estamos aqui do lado de fora. E aí a música é mais ou menos assim, ó. Já viu? Essa música é esquisita, ó. A música é isso aqui. E se você tem uma janela de vidro, vou até tomar água, porque essa música aí perturbou a garganta. E se você tem uma janela de vidro, essa janela começa a vibrar junto com o carro, junto com o alto-falante. Por quê? Ele está deslocando o ar para produzindo vibração e produz ondas que vêm vibrando e chega na sua janela e bate na sua janela. E sua janela vibra junto com ela. Onda longitudinal, vibra e propaga na mesma direção. Tanto faz horizontal quanto vertical, tá? Bom, essas ondas, elas também podem ser o seguinte. A gente pode classificar essas ondas quanto à sua dimensão. Vamos colocar assim, dimensão. Na verdade, quantas dimensões ela tem. Por exemplo, você tem uma onda unidimensional. É uma onda que se propaga em uma única direção. Então, deixa eu colocar aqui. Essa onda, ela pode ser unidimensional. O que seria a onda unidimensional? Seria isso aqui, ó. Esse exemplo é um. O exemplo do... Calma, isso aí não vou dar não. Mas aqui, ó. Esse exemplo é um. Essa onda está se propagando apenas nessa dimensão. Posso falar que a direção X, por exemplo, ela está... Eu estou vibrando numa direção perpendicular, mas ela está se propagando na direção X. Então aqui tem uma onda que se propaga em uma direção X. Ela é uni, porque é uma direção só. Mas eu posso ter também a onda bidimensional. Tá? O que é a onda bidimensional? Ela se propaga em duas dimensões, cara. Duas. Um exemplo dessa onda bidimensional é quando você joga uma pedrinha na água. Quando você joga uma pedrinha na água, essa pedrinha faz isso, ó. Ela produz ondas assim, ó. Tá vendo? Ela produz ondas circulares. E aí essas ondas, elas se propagam, olha que doideira, elas se propagam tanto nessa direção, que seria o nosso X, por exemplo, quanto nessa direção, que pode ser o nosso Y. Tá? Então a onda na água, ela se propaga de forma bidimensional. Beleza? Tranquilo? E, por simetria, né, se tem uni e tem bi, você pode ter a onda... Opa, deixa eu botar a cor que a gente está usando aqui. Você pode ter e tem a onda que é tridimensional. A onda que é tridimensional, ela vai se propagar nas três dimensões. Aí a gente pode dar o exemplo do som, né? O som está aqui, ó. O som, ele se propaga assim, ó. Como se fosse uma esfera. Opa, deixa eu melhorar essa esfera aqui. Ele corrige para mim às vezes. Vocês já perceberam isso, né? Ó, tem um padrão, não sei se tem padrão, mas ele corrige às vezes para mim e às vezes ele não corrige. Então deixa ele sem corrigir. Ele é bobo, não gosto dele. Então, olha, vou tentar transformar isso aqui numa esfera
tridimensional. Ó. Beleza? Logo, a gente vai ter aqui, ó, ela se propagando nessa direção aqui, que é a direção X, nessa direção aqui, que seria a direção Y, e nessa direção aqui, ó, que seria a direção Z. Então você tem aqui X, Y e Z. O exemplo disso aqui é o som, de novo, o som bem usado aqui, né, como exemplo. O som, ele tá como uma esfera. Você fala aqui, o som sobe, quem está acima ouve, quem está abaixo ouve, direita e esquerda ouve. Então, direção horizontal, direção vertical, todo mundo ouve. E frente e trás também ouve. Então, X, Y, né? Vamos lá, ó, X, Y e Z. 3 dimensões. Então, a gente pode ter esses tipos de onda também. Tá bom? Vamos dar uma negociadinha aqui só para... Vou colocar isso aqui assim, ó, ondular. Isso aqui... Opa, aqui não, né? Aqui não. Eu vou colocar isso aqui assim... Para lembrar a onda. Lembrar mais ou menos, né? Ó, aqui assim... Só pra gente deixar aqui esse cara separado aqui, ó. Bonitinho. Tá? Bem... Agora a gente vai falar um pouco sobre os elementos. Existem alguns elementos aqui, entendeu? Existem alguns elementos aqui, ó. Vou puxar eles para cá. Existem então alguns elementos dessas ondas, ou da onda. Quais são os elementos constituintes das ondas? Os principais que a gente precisa lembrar. Vou colocar essa onda aqui, ó. E assim vai. Então, o primeiro elemento que eu quero destacar aqui, vou colocar aqui, ó, elementos. O primeiro elemento que eu quero destacar são esses aqui, ó. E aí você vai fazer, você está fazendo sua anotação comigo, né? Espero que sim, porque você vai ter que anotar coisas que eu não falei necessariamente aqui, ó. Esses elementos aqui, essa parte mais alta da onda, que eu estou botando a letra C, anota aí. Isso é a crista da onda. Tá? Crista da onda. Bem assim, gira de surfista mesmo. Pô, tô na crista da onda, maluco. Crista da onda. Em contrapartida, essa parte de baixo aqui, ó, nós vamos chamar de vale. Tá? Vale da onda. Certo? Crista, vale. Em elementos, eu já vou inserir algumas outras coisas aqui, tá? Vamos lá. Quando você pega aqui, ó, da metade da onda aqui, ó, metade, vou colocar aqui tentar achar aqui, ó. Suponhamos que aqui fosse o meio certinho da onda. Daqui até a crista, ou daqui até o vale, a gente vai chamar de amplitude. Então, deixa eu botar isso aqui, ó. Vou colocar assim, ó. Amplitude. Vamos representar com a letra maiúscula A. Certo? Então, do centro da onda até a crista, ou do centro até o vale, é o que nós chamamos de amplitude. Certo? E a distância entre duas cristas, ou a distância entre dois vales, então vai daqui até... Não, deixa eu melhorar isso aqui, né? Ó, daqui até aqui, ó. De uma crista até a outra. Ou de um vale até outro. Ou daqui, ó, do meio até aqui, ó. Estava aqui, fez a parte de baixo, subiu, fez a parte de cima e desceu. Ou faz primeiro a parte de cima, depois desce a parte de baixo. Essa distância a gente vai chamar... Deixa eu botar ela aqui de outra cor, só para não... Ó, vou colocar ela para cá, ó. A gente vai chamar, agora eu escrevo de verde porque ficar da mesma cor, de comprimento de onda. E vamos representar com a letra lambda, que parece um Y de cabeça para baixo. Tá? Lambda.
Esse é o nome dessa letra. E ele é o comprimento de onda. Esse comprimento de onda, pessoal, é a oscilação completa da onda. Porque olha só, ela está na parte mais alta, desce até a parte mais baixa e volta até a parte mais alta. Pronto. Fez um ciclo. É a oscilação completa. Ou então ela está na parte mais baixa, vai até na parte mais alta e volta. Pronto, fez o ciclo. Ou ela está no meio, faz a parte de baixo e volta, faz a parte de cima e volta. Fechou o ciclo do mesmo jeito. Ou ainda ela está no meio, faz a parte de cima e desce, a parte de baixo sobe, fechou o ciclo. Então o comprimento de onda é o ciclo. Beleza? Aí, a gente vai fazer agora, vou colocar aqui agora, umas relações métricas. Tá bem? Umas relações métricas. Vou puxar de ondas aqui e vou vir para cá e vou colocar relações métricas. Só umas medidas. Opa. Umas medidazinhas de bobeira, entendeu? Métricas. E aí, nessas relações métricas, eu vou começar com o seguinte. A frequência. Tá? A onda tem a frequência, que é a quantidade de comprimentos de onda que ela faz em um tempo. Tá? Ela tem também o período. Lembra dele? Lembra, né? O período é o tempo que ela gasta para fazer um comprimento de onda. Certo? Vou pegar aqui então e vou fazer o seguinte. Ó. Vamos ver aqui uma relação métrica para a velocidade. A velocidade, mas é a velocidade de propagação, não é de vibração não, é a velocidade que a onda está indo, está se propagando. Para isso eu vou pegar aqui, ó, isso aqui é um comprimento de onda, tá vendo? Olha, ela saiu aqui da parte mais baixa, do meio, perdão, foi até a crista, voltou no meio, foi até o vale e voltou no meio. Então pronto, isso aqui é um comprimento de onda. Essa distância que ela percorreu, a gente chama de comprimento de onda. E, para a velocidade, vou fazer aqui abaixo agora, tá? Eu vou fazer aqui abaixo, aqui, ó. Para a velocidade, vou fazer aqui acima, né? A gente vai ter que velocidade é igual ΔS por ΔT. E, como é um movimento periódico, de novo, fez um comprimento de onda, os outros são todos iguais, eu vou colocar então assim, para um ciclo, só um ciclo, que é um comprimento de onda. Nesse caso de um ciclo, a gente tem que o ΔS, a distância percorrida, é o comprimento de onda, certo? E o ΔT, que é o tempo gasto, é o período. Sendo assim, a nossa relação fica velocidade é igual ΔS dividido por ΔT. A distância percorrida em uma oscilação completa, né, que é um comprimento de onda, dividido pelo tempo gasto, que é o ΔT. Só que nós vamos fazer muito parecido com o que a gente fez lá no movimento harmônico, no movimento circular, porque a gente sabe que o período é o inverso da frequência. Sendo assim, a gente vai ter que a velocidade de propagação dessa onda é a distância percorrida para uma oscilação, que é o comprimento de onda, dividido pelo período, que é 1 sobre a frequência. E aí, a gente vai fazer também aqui, ó, velocidade é igual comprimento de onda, repete a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Chegamos então que velocidade é igual comprimento de onda vezes frequência. Essa relação aqui é importantíssima, importantíssima. V igual lambda F. É a equação da velocidade da onda. V igual lambda F. Isso aqui você não pode perder esse trem não, pelo amor de Deus, tá? Então presta atenção nisso. Certo? Então aqui a gente fechou vendo. Vamos ver aqui, ó. Fechamos aqui vendo o seguinte. Vamos pegar aqui assim, ó. Opa. Ó. Ondas. Ondas são perturbações, vibrações ou oscilações causadas em um meio e se propaga nesse meio, tá? Se esse meio for o vácuo, essa onda tem que ser
de natureza eletromagnética, tipo a luz, por exemplo, que ela se propaga no vácuo. Raio-X, raios gama, raios cósmicos, um monte de coisa, né? Se o meio for essencialmente mecânico, e se não puder ser o vácuo, essa onda é uma onda mecânica. Se for um meio material, perdão, porque a onda mecânica ela só se propaga em meio material, tipo onda de som, onda na água, onda feita numa corda e tudo, né? Quanto ao sentido de propagação dessas ondas, elas podem ser transversais, se você vibra num sentido e a onda propaga em outro, como a onda numa corda que a gente faz, ou ela pode ser longitudinal, se ela vibra e propaga na mesma direção, como é o caso da onda de som produzida por alto-falante, que vibra, por exemplo, na horizontal, e a onda também se propaga na horizontal. Chamamos isso de onda de pressão, tá? A onda tem algumas classificações quanto às suas dimensões. Uni, bi e tridimensional. Unidimensional se propaga numa direção só, como aquela na corda. Bidimensional em duas dimensões, formando uma área, uma figura plana, um círculo, por exemplo, como é o caso da onda na água, quando você joga uma pedrinha. E a onda tridimensional, que se propaga em três dimensões, se propaga espacialmente falando, tipo a onda de som, que propaga como uma esfera, que vai se propagando para frente e para trás, direita e esquerda, e cima e baixo. Também essas ondas, elas possuem alguns elementos que nós vimos aqui, que podem ser a crista da onda, parte mais alta, o vale da onda, parte mais baixa, que pode ser a distância do meio dela até a crista, ou do meio até o vale, que é a amplitude da onda, né? E a distância entre duas cristas, ou entre dois vales, ou essa distância do S, que está no meio, desce, sobe, sobe, desce, ou do meio, sobe, desce, sobe, que é o comprimento de onda que nós representamos pela letra lambda, a letra grega. Comprimento de onda é uma oscilação completa. Então, nas relações métricas, nós usamos frequência e período, e para calcular a velocidade da onda, a gente faz distância sobre tempo, pegando uma oscilação completa, que é um comprimento de onda, resultando em lambda sobre período, lambda sobre t, que é o período de oscilação para uma oscilação completa. Como o período é o inverso da frequência, a gente substituiu o período como 1 sobre f e chegamos a V igual lambda f e fechamos aqui a nossa parte introdutória de ondas. E eu espero que tenha feito sentido para você. Tranquilidade? Beleza? Qualquer coisa tu volta aí e dá aquela olhada panorâmica para ver se você entendeu ou não alguma coisa e comenta aqui se você não entendeu. Fala se você gostou do mapa mental, se você achou legal. Faltou colocar figuras e tal, mas como o espaço aqui é pequeno, eu não quis infernizar muito colocando outras figuras não, tá? Joguei com cores, botei, você sabe como é que faz mapa mental, né? Belezinha? Tranquilidade, galera? Perfeito? Fechamos então a parte introdutória de ondas. Espero que você tenha gostado. Comente aqui. Não esqueça de se inscrever no canal caso não seja inscrito e de deixar o seu like. Vamos embora jogar isso pra cima. Bora? Uma mão lava a outra, uma coisa ajuda a outra. Tranquilidade? Estamos aqui gravando. É um serviço voluntário. Tá? A gente não está recebendo nada por isso, mas eu quero te ajudar. O que eu recebo em volta para isso? Eu recebo você conseguindo passar, você conseguindo aprender. Isso é, por enquanto, o pagamento que eu estou tendo disso daqui. E é um pagamento fantástico, maravilhoso. Então ajuda aí também para eu poder continuar fazendo no naipe, fazendo nesse nível, não fazer de qualquer forma, mas fazer da melhor maneira que eu possa, com as minhas condições que eu tenho hoje aqui. Então dá o seu like para fortalecer aqui esse trabalho. Belezinha? Meu querido, minha querida, aquele abraço, Wakanda Forever, e a gente se vê por aí. Tamo junto!